Então, muito bom dia para todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, particularmente também àqueles que se encontram hoje conosco para lembrar no 7º dia o Eugênio Maia Abrantes. Temos mais intenções que daqui a pouco irão ser recordadas neste dia. Também uma saudação para todos aqueles que nos acompanham desde a Austrália, no meu caso estava eu a dizer, agora esqueci-me o nome dela, a Isabel, também a Maria Ramos, que está na Califórnia, também para a Suíça, para o Miguel Lopes, também para a Suíça, para o Otávio Polido, que este é Dós da Ribeira, a Isabel Tavares, que, como vocês disseram e bem, está realmente na Austrália, ainda alguns que estão aqui pela nossa zona, a Clélia, que está na França e que também é nossa paroquiana, o Miguel, como já dizia há pouco, em Bulle, Suíça, Horácio Figueiredo, bom dia da Suíça para toda a família e amigos. Nesta quadra da Quaresma vamos rezar e acreditar no nosso Deus Todo-Poderoso para que a guerra possa dar lugar à paz. Diz Ele, pede Ele, deseja Ele e nós, e também todos os outros que também estão aqui da nossa zona e que de facto não irei fazer referência, são cá quase que da casa. Vamos nós também procurar criar condições para que possamos celebrar dignamente esta Eucaristia, e isto implica desde já e da nossa parte que façamos um exame de consciência. Certamente que acho que não estarei a dizer nada que vós não concordeis. Há coisas da nossa parte que estiveram mal, há outras que poderiam estar melhor e há outras que não fizemos e deveríamos ter feito. Confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, compaixão, piedade de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Josué. Naqueles dias disse o Senhor a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Os filhos de Israel acamparam na Gálgala e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde. Na planície de Jericó, no dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra, pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter maná, mas naquele ano já se alimentaram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. É toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Louvai e vede como o Senhor é bom. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos a seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. Louvai e vede como o Senhor é bom. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Provai e vede como o Senhor é bom. Leitura da segunda Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo que não conhecera o pecado, Deus identificou-o com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Glória a
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos e alguns dias depois o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora. Vou ter com o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu, encheu-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o, comamos, festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chega esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Os soldados partiram as pernas aos que tinham sido crucificados com Jesus, para que morressem de sufocação, não podendo apoiar-se nos pés para respirar. Chegando a Jesus, não se deram esse trabalho, pois viram que já estava morto, mas ainda assim trespassaram-lhe o peito. Esta lança, que trespassa o peito de Jesus, representa os nossos pecados e as nossas iniquidades. Jesus é ferido pela transgressão do seu povo, e ainda hoje levantamos a nossa lança contra Cristo. Todas as vezes pecamos e transgredimos a lei de Deus, esta lança fere o coração de Jesus,
mas a verdade é que todos pecamos e todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. Nesta semana quaresmal, somos convidados, tal como o Filho Prodígio, a reconhecermos os nossos pecados e o pecado da Igreja, porque a tentação é de ficarmos por uma atitude derrotista, que, no caso daquele filho mais novo, se limitaria a cuidar dos porcos com um permanente lamento nos lábios. Não há nada a fazer, ou então, como o filho mais velho, em que acreditamos como que somos perfeitos, recusando-se a ambiguidades de todos os irmãos prodígios. Deus acolhe a todos na sua Igreja sinodal, acolhe e escute, sem qualquer reserva ou escolha. Façamos desta nossa Igreja uma Igreja alegre, em comunhão, onde nos podemos reconhecer como irmãos. Para quem não sabe o que é isto, como sabem, é uma campanha, uma caminhada dos jovens que andam aqui na catequese, aproveitando de facto este tempo da Quaresma para ir formando este puzzle, que é um puzzle especial, não só da cruz, o cálice, que nos lembra também aquilo que aconteceu com Jesus, afasta de mim este cálice, que era a sua vida, portanto a morte, e à medida que vamos avançando em cada domingo, vamos trazendo alguns elementos para compor o puzzle, desde esta vara que tem a esponja, que nos lembra precisamente quando os soldados foram tentar descedentar Jesus, que estava na cruz, e a lança, que também de facto foi usada para se certificar de que Jesus estava mesmo morto, e vamos assim construindo até à Páscoa, a altura em que se estará composto. Eu chamo a vossa particular atenção, sobretudo para este Evangelho que eu tive ocasião agora de proclamar, agora há pouco, que tive ocasião de proclamar para vós, e chamo a atenção por vários motivos. O primeiro deles é porque, se calhar, esta passagem que eu tive ocasião de ler, este episódio, que nos fala São Lucas, na Bíblia, é capaz, para mim é dos mais bonitos da Bíblia, é das histórias mais lindas que a Bíblia tem para nos contarem. E mais lindas no sentido do futuro airoso que nos espera, não só nesta vida, mas sobretudo depois dela terminar, porque então é aí que tem todo o sentido este Evangelho. Por outro lado, eu gostava de vos chamar a vossa particular atenção para esta leitura e sobretudo para alguns pormenores que na realidade são pormaiores, para determinadas coisas que acabamos de ouvir e que acabam por ter um outro sentido quando somos capazes de abrir ainda mais o texto tal como o autor nos pretende fazer. E por isso, mais até do que contar aquela história que nós já estamos fartos de ouvir, daquele filho mais novo que se revoltou contra o pai, que estava farto da casa do pai, que queria partir e por aí fora, e o pai sem dizer nada, e depois foi guardar porcos, e logo porcos que, como sabem, ainda hoje, em Israel, ninguém come carne de porco, nem mesmo os turistas podem estar lá, de facto, não faz parte da emenda, nem encomendado de propósito. E no tempo de Jesus ainda era pior, porque ao fim e ao cabo, um israelita que se prezasse, que se preza, não tinha porcos nem perto dele, quanto mais, nem perto dele. E portanto, agora imaginem o que é que este filho passou, em que às páginas tantas teve mesmo que ir guardar porcos. E, inclusive, nem sequer podia comer aquilo que os porcos comiam. Isto é fortíssimo, para dizer o quão baixo a pessoa desce. Por outro lado, esta história não é só assim que ela como foi contada, porque, na realidade, naquele tempo, as normas e as regras eram bem mais exigentes no que diz respeito à herança. Ó pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Isto não era assim. Isto não era a pessoa chegar lá, olha, dá-me a parte da herança que me pertence. E depois o pai lá fazia a herança. Não era assim. E inclusive, foi logo ainda por cima o filho mais novo. E o filho mais novo, naquela altura, era aquele que tinha direito a menos coisas. O filho mais velho era a lei da progenitura,
do filho primogênito, do mais velho, o mais velho levava sempre 2/3 não era, a gente sabe muito bem como é que são estas coisas quando é das heranças e tudo mais, e a gente também se chateia com estas coisas às vezes e por aí fora e não sei o quê, mas isto é assim, mas para isso tem que ser ali também, e não sei, fazemos umas contas de todo o tamanho para que ninguém se sinta prejudicado, e mesmo assim às vezes é aquilo que é. Naquela altura estas coisas não eram assim todas iguaizinhas umas para as outras. O mais velho é mais velho, tem direito à progenitura, leva 2/3, e o resto é para o mais novo, o que não tinha nada a ver. Portanto, estás a ver que até neste aspecto este pai, que podia de facto dizer está calado e cala-te, porque ao fim e ao cabo tu não percebes nada destas coisas, e quem manda aqui sou eu, estamos naquele tempo, estamos de facto num tempo em que esta democracia que às vezes vai existindo entre nós, naquela altura era impensável. Era impensável um filho estar aqui a exigir o que quer que fosse, quando ele só tinha que se calar. Todos nós nos recordamos do respeito que havia. Eu já tenho falado aqui muitas vezes, e vós certamente da minha idade para cima e um pouco para baixo sabem muito bem o que é que significava, até que se pedia a bênção, a sua bênção. Deus te abençoe, meu filho. Era assim que a minha avó dizia. E portanto era um respeito exagerado. E de repente aparece-nos aqui este melro a fazer estas coisas, e o pai sempre calado, sempre sem dizer nada, sempre a permitir tudo aquilo que ele quer fazer. E é interessante porque, no fundo, isto reflete o nosso Deus. Às vezes a gente ouve comentários pouco abonatórios dizendo, então, como é que Deus pode permitir coisas destas? Crianças a morrer nas bombas da Ucrânia, crianças a nascer com doenças, pessoas que... e por aí fora. Pois é, Deus permite tudo porque dá ao homem o melhor que pode dar. É liberdade para fazer ou não fazer, para querer ou para não querer, para ir para aquele lado ou por outro, para dizer que quer ou que não quer. Perante uma liberdade destas que Deus dá, o homem tem que assumir depois também a sua responsabilidade de fazer ou não fazer, de ter ou não ter, de ser bom ou ser mau, de enveredar por este ou por aquele outro caminho. E é isto que a gente não entende porque não queremos entender. E é isto que a palavra de Deus hoje nos diz, que o nosso Deus é um Deus de amor. É curioso que, reparem, que aqui há várias personagens. Para já, que é a personagem do filho mais novo, que depois de estorrar o dinheiro todo da maneira que foi, ainda, de facto, inventou depois um esquema para regressar a casa, porque a verdade ele não estava arrependido. A gente pode ter a ideia assim, um bocado muito interessante, pois, ele gastou o dinheiro todo e tal, e depois ficou muito arrependido, botanas, desculpem a expressão. O que ele ficou foi, de repente, a dar-se conta que tinha que inventar uma desculpa para regressar para casa porque tinha fome. A desculpa era, ele podia arranjar as desculpas todas, a gente sabe, até pelo texto, que ele estava, de facto, cheio de fome e não tinha outra hipótese. Se até, de facto, estava a guardar porcos, mais baixo não podia descer, nem podia sequer comer as bolotas. É alguém que desce ao fundo do poço. E então o que é que ele inventa? Bem, já sei o que é que eu vou fazer, porque eu aqui não me safo. Vou dizer, pai, desculpa e tal, e fica sempre bem, e vou dizer que pai... E foi interessante que o pai nem sequer o deixou quase falar. Pai, desculpa e tal, trazei depressa o melhor, trazei o anel para que ele possa pôr o carimbo da minha casa, porque ele está perdido, mas voltou. Eu queria chamar a atenção também do filho mais velho, porque geralmente nós ficamos com uma certa simpatia lá do filho mais velho, porque afinal de contas ele fez sempre a vontade do pai, e o pai nunca lhe matou o cabrito. Mas também é bem verdade que ele fez a vontade do pai, mas o pai para ele nunca foi pai.
foi tirano. Era aquele que o obrigava a trabalhar, pensava ele. E, portanto, ele tinha medo de lhe desobedecer. E, por isso, quando ouviu festa e danças, ele não queria entrar. Então, ele que tinha sempre trabalhado, que nunca saiu de casa, o pai nunca lhe tinha dado um cabrito para ele fazer uma festa com os amigos, e vem agora um gajo que sai de casa, esturra o dinheiro, anda com mulheres de má vida, fica a guardar porcos, regressa à casa e ainda por cima faz-lhe uma festa. E esquecemos da razão por que se faz a festa. Não é por ele, de facto, ter andado como andou e o pai ser injusto. Fazem uma festa porque ele estava perdido e voltou a encontrar-se. Estava morto e voltou a viver. Acho que isto é muito bonito para quem leva a vida como a gente a leva, que às vezes é o que é, e às vezes até temos vergonha de dizer em voz alta aquilo que fazemos em voz baixa. E é sempre agradável sentir que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que gosta da festa e de festa. É um Deus que não olha àquilo que só de menos bom que tínhamos feito, mas é alguém que faz festa. E é interessante porque no princípio deste texto, quando ouvimos esta história, e todos nós já a conhecemos certamente, ficamos um bocadinho com a ideia de que, como é que eu hei dizer, porque esta história é contada para as pessoas daquele tempo e para o nosso tempo, e é contada para as pessoas porque é como aquele filho que era pecador e que regressou arrependido e que o pai depois perdoou. Isto é o paleio que a gente dá, mas esta história não foi contada para estas coisas. Querem ver? É preciso saber, isto é aquilo que se chama a chave hermenêutica, é a chave que ajuda a interpretar o texto. E Jesus, nesse aspecto, ele falava sempre, tinha de uma maneira diferente, consoante as pessoas para quem ele falava. Ele falava para agricultores: o céu é como um homem que encontrou um tesouro num campo, vende tudo o que tem para comprar o terreno que tem aquele tesouro. Está a falar para agricultores, fala deste jeito. Está a falar para comerciantes: é um homem que faz coleção de pérolas e um dia encontra uma pérola de grande valor, vende toda a coleção para ter aquela pérola. Ele está a falar para pescadores: o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e que apanha toda a espécie de peixes. E, portanto, como vai saber para quem é que Jesus estava a falar neste texto? E então temos que ir logo no início, diz assim: naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Calma. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes a quem? A eles, aos fariseus e quem são os fariseus e quem são os escribas? Eram precisamente as pessoas mais religiosas daquele tempo. Este texto que acabamos há pouco de ouvir, do filho pródigo, não é dirigido às pessoas que se comportam como o filho mais novo e que regressa à casa e a quem de facto se faz uma festa. Não é de facto dirigido aos pecadores, para dizer assim: olha, vocês são pecadores, fazem pecados, são como aquele filho mais novo, mas se vocês se arrependerem, depois o pai vai perdoar-vos. Não é, não. Pelo contrário, este texto foi escrito para as pessoas que achavam que já tinham todas as garantias de que iam para o céu. Os escribas e os fariseus eram pessoas naquele tempo que chegavam inclusive a trazer frases da Bíblia, da Torá, da Tanakh, como eles dizem, chegavam a trazer na roupa frases bíblicas. Eram pessoas que eram mesmo praticantes. Às vezes a gente diz que é praticante, mas a gente sabe que às vezes, olha, é aquilo que Deus sabe. Mas eles não, eles eram praticantes. Todas as semanas iam à sinagoga. Eram pessoas, de facto,
que conheciam todos os mandamentos. E olhem que não eram 10, eram 613. Ou 613. Eles mal tinham tempo para decorar os mandamentos, quanto mais para os pôr em prática. Era gente que sabia tudo isto. E é para eles que Jesus conta a história. E conta a história do filho pródigo para eles para dizer o quê? Para dizer que não basta, de facto, apenas só ser arrependido como o mais novo. É preciso entender quem é o Pai. E o Pai é Pai. Não é juiz que esteja aqui a fazer as contas como se faziam antigamente. Ora então, quantas missas? Está certo, visto. Ora, quantas confissões? Está, mais ou menos. Não. O nosso Deus é um Pai. É alguém que faz festa. Aquele filho mais velho nunca descobriu o Pai. Não sabia quem era o Pai. Obedecia porque tinha medo do Pai. E acho que nós muitas vezes temos medo do Pai porque nunca o vemos como Pai. Vemos como juiz, como polícia, no mau sentido do termo, que é para não ferir suscetibilidades a quem está aqui nessa qualidade, e por aí fora. Mas não, Deus é alguém que é Pai. Abba. Sabem que quando Jesus diz na cruz Abba, ó Pai, Pai em hebraico é Ab. É daí que vem Abraão, pai de muita gente. É curioso que Jesus não diz Ab, ele diz Abba. Abba é papá. É esta a proximidade que Jesus tem com o Pai. Trata-o por papá. Quando as coisas são vistas deste jeito, ganham logo uma outra profundidade. Meus amigos, tenho que terminar que já passa. Vamos pedir ao Senhor, a este Deus que é papá, a este Deus que é Pai, a este Deus que é amigo, a este Deus que é companheiro, a este Deus que não nos chama à pedra para puxar as orelhas ou para apanhar uma reguada nos bons velhos tempos. É um Deus que nos ama, é um Deus que faz festa e que gosta da festa, é um Deus que faz caminho conosco. Que este Deus que é Pai nos ajude mais a ser filhos. Diz aqui o Marcelo Tiago, que está em São Paulo, no Brasil, e que nos acompanha sempre quando nós estamos a transmitir em direto. Esta parábola devia chamar-se Pai Pródigo. Foi o pai que acolheu o filho que somente cumpria regras e o filho que o abandonou. O amor de Deus supera a rigidez e o abandono. Então, o pai era pródigo, não o filho. Amar a Deus não é cumprir regras rituais, nem andar pela vida de qualquer jeito, mas é estar aberto à misericórdia divina. Cá está o Marcelo, que vai precisamente nesta mesma linha que eu acabei há pouco de explicitar neste Evangelho que também tive a ocasião de proclamar. Estava aqui a ver se encontrava assim de facto mais algum comentário assim referente à palavra de Deus que foi proclamada, mas penso que no fundo tudo aquilo que nos foi há pouco recordado acaba por ser suficiente, me parece. E vamos nós continuar com a nossa celebração, professando a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação
desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. É engraçado que quando estava a rezar como vocês agora esta oração do credo, até perdi a conta às vezes em que se falou em Pai, não sei se repararam, mas poucas vezes. Nós às vezes é que nos esquecemos, muitas vezes nos esquecemos que Deus é Pai. E porque Ele é mesmo Pai, e porque é um Pai que se preocupa com os filhos, nós agora vamos apresentar-lhe ao Senhor estas nossas intenções. E, irmãos, pela Igreja e por nós próprios, oremos ao Pai Celeste, que espera sempre e perdoa aos filhos que regressem, e vamos dizer a cada pedido: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Para que o Papa Francisco, os bispos e presbíteros, ministros do perdão que vem de Deus, acolham na alegria os pecadores que se convertem e oremos, irmãos. Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai, caindo em si, sintam o desejo de voltar e participem de novo nos dons da Igreja, oremos, irmãos. Para que os homens que não sabem perdoar aprendam a fazer a festa e a alegrar-se, sempre que os pecadores voltam à vida, oremos, irmãos. Para que as famílias que têm filhos pródigos ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz, e dele recebam a alegria do reencontro, oremos, irmãos. Para que nós próprios e toda a nossa comunidade paroquial, participando na celebração da penitência, nos preparemos para celebrar a Páscoa, oremos, irmãos. Eu queria lembrar mais uma vez o Eugênio Maia Abrantes, nesta Eucaristia que é para este nosso irmão do 7º dia. Lembro também a Maria Azenete Abrantes, também o José António Coelho Marinho, que hoje faria 78 anos. Recordo também o José Pires de Almeida e esposa. Também a Olímpia da Conceição e marido. E também a Maria Manuela Saraiva Carvalhal e marido. E se me permitem, deixem que lembre a minha irmã, que foi a sepultar na sexta-feira. Para que o Senhor os tenha a todos na sua casa, junto ao Pai. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que abraçais os filhos que regressam e para eles preparais uma grande festa, fazei que todos os fiéis que vos suplicam experimentem o vosso perdão libertador, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
orar, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a herança de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, Pai rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bendizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris de novo à Igreja o caminho do êxodo através do deserto da Quaresma, para que aos pés da montanha santa, de coração humilhado e contrito, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu-o aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja dispersa por toda a terra, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo de Aveiro, e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos aqueles que recordamos nesta Eucaristia, particularmente do Eugênio Maia Abrantes, no 7º dia, e também todos aqueles que são lembrados, como há pouco já foram referidos, o José Pires de Almeida e esposa, também o José António Coelho Marinho, a Maria Azenete, a Olímpia da Conceição e marido, também a Maria Manuela Saraiva Carvalhal, desculpem, e marido, e todos aqueles que, a minha irmã e todos os vossos, acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, rezemos ao Pai a oração do Filho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de tudo aquilo que nos preocupa, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Jesus nos guarde para a vida eterna.
Carla. Em jeito de ação de graças, eu gostava de vos ler aqui uma poesia que chegou do Brasil, a propósito também de toda esta problemática que estivemos a refletir na nossa celebração de hoje. Diz o Marcelo Tiago, este professor catedrático que nos acompanha sempre, apesar de lá serem 3 ou 4 horas mais cedo, e diz ele assim:
Os versinhos de hoje falam do tema do Evangelho, mas também da Anunciação e até da vossa comunidade. E diz ele então: o Pai é sempre pródigo, o seu jeito é o amor, pois só cumprir o código não agrada sempre o Senhor. O nosso Deus é tão paternal e faz para nós sempre festa. A sua bondade apaga o mal e se torna sempre manifesta. No quarto domingo, que é o dia da alegria, o Pai nem é carrasco ou patrão, mas se revela no dia a dia aquele que ama de coração. Quem tem por padroeira Maria da Assunção, já está com meio caminho andado. Ela conheceu o Pai no próprio coração e teve seu percurso transformado. E é de facto assim, com esta poesia, que nós terminamos a nossa celebração, sem que... não, vamos fazer as coisas como deve ser. Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentamos um bocadinho então, por favor. Ora bem, na terça-feira eu irei a Casal de Álvaro. Convocam-se todos os irmãos para no dia 29 de março, terça-feira, estarem presentes na missa em Casal de Álvaro pelas 19h30, que será seguida de romagem ao cemitério em honra para comemorar, portanto, o aniversário da Irmandade da Nossa Senhora da Conceição. Pedimos para que se façam acompanhar de uma vela, pede a Irmandade da Nossa Senhora da Conceição. Eu irei lá e depois também irei logo a seguir para casa, porque de facto não tenho lá um compromisso. Dizer ainda e também, isto portanto na terça-feira às 19h30, dizer que na quarta celebro em Tarbassó, também um 7º dia. Depois, nesse dia, irei para a Guarda de Cima, onde tenho às 21 horas confissões. Depois, na quinta-feira, tenho confissões em Águeda, às 21 horas. Depois, na sexta-feira, tenho Eucaristia em Oz da Ribeira. Também dizer que no sábado as horas das missas são nos horários habituais, 5 em Tarbassó, 6h15 aqui, isto no sábado, e às 19h30, 7h30 da noite, em Paradela. Também nesse dia eles vão lá fazer uma romagem ao cemitério por causa do aniversário do Sport Clube Paradela. No domingo será como hoje, às 9 horas, depois às 10h15 em Oz e às 11h30 em Tarbassó, em que também a Irmandade dos Santos Mártires vai fazer uma Assembleia Geral para a apresentação das contas. Eu dizer o quê? Há mais uma coisita que eu quero dizer que tem a ver com o seguinte. Desculpem. Como vós sabeis, habitualmente nesta altura da Quaresma, os cristãos costumam levar, e os paroquianos em particular, costumam levar um envelope
não é um envelope da côngrua ou do contributo paroquial, isso é outra coisa. Uma coisa é o contributo paroquial, em que se leva e em que se coloca aquilo que em consciência cada família entende que deve dar à paróquia para a sustentação do clero e também para a manutenção da igreja e essas despesas todas da luz, da água, essas coisas todas, como a gente sabe como é que é isto em nossa casa, e portanto o dinheiro vem daí. Estas despesas implicam de facto essa generosidade. E, além desse contributo, há também o contributo penitencial, que é aquele contributo em que se entrega um envelope que tem umas letras e em que cada um coloca, mas em jeito de jejum, em jeito de partilha, coloca o seu donativo. Eu não entreguei os envelopes este ano, mas em contrapartida, aquilo que nós vamos fazer vai ser mais fácil. E então, no próximo fim de semana, quer na missa de sábado, quer na missa de domingo, o ofertório que vier não ficará na paróquia, mas é o nosso contributo penitencial. Em vez dos envelopes, este ano fazemos assim, mesmo que a paróquia tenha ficado um pouco prejudicada por causa desta receita que não entra. De qualquer das maneiras, penso que, atendendo a estes tempos anómalos das pandemias, acho que será a melhor ocasião. Há outra coisa também que eu vos quero dizer, que tem a ver com o seguinte: falar da Quaresma é falar de confissões. Eu sei que o pecado está em crise. Estamos num tempo em que toda a gente tem direitos, mas ninguém tem deveres. E também estamos num tempo em que ninguém tem pecados, tirando a falta de paciência. Deixar que eu diga isto assim em jeito de piada, porque eu estou-me a incluir também, como é óbvio. E então, acho que será importante que cada um de nós aproveite esta quadra, este tempo da Quaresma, de preparação para a Páscoa, através da confissão. Nós vamos ter aqui, como já tive ocasião de explicar, no dia 5 de Abril, que é uma terça-feira. Muito bem, Sacrestão. Temos no dia 5 de Abril os padres todos do Conselho de Águeda, das paróquias todas, estarão cá para atender em confissão quem o desejarem. Eles irão todos, tal como eu disse que ia para a Águeda e não sei mais quantos, e para a Guarda de Cima. Cada padre do arciprestado, independentemente das paróquias que tenha, só tem direito aos padres todos uma vez. Agora somos menos padres e, portanto, isto significa que eles no dia 5 virão todos aqui, tal como em Aguada de Cima irão todos lá, e eu não vou a Blasaima nem a Agadão, e quando disse que ia a Águeda, portanto, é a mesma história. E, portanto, isso, o que significa que no dia 5, além de nós, será também tempo de confissões para os Diós de Ribeira e de Trabassou aqui. Embora, de facto, eu, para evitar estas coisas, já tenha de facto estado a confessar individualmente, para que, de facto, não demoremos muito tempo. E, portanto, desde já, peço que vos disponhais, que interiorizeis um pouquinho estas coisas todas da nossa vida. E vamos ter a ocasião de ter um bocadinho para dar conta do que é pecado, do que é que não é, porque, de facto, às páginas tantas, ouçam, vocês como eu, se calhar, eu sou assim e se calhar vocês também, o que acontece é que quando fazemos muitas vezes a mesma coisa, entramos naquilo que se chama o relaxe. Relaxamos. O mal é começar. Fazemos 1, 2, 3, 4 vezes, ao princípio ainda ficamos com a consciência pesada, fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, entrando na rotina, pronto, é uma chatice. E, portanto, nesse dia vamos ter aqui um momento para nos ajudar a descobrir o que é pecado e o que é o nosso pecado, e depois sereis convidados precisamente
a escolher aquele sacerdote que porventura possais estar mais à vontade, para que também possais fazer a confissão também descansada. Isto no dia 5 de abril. Pronto. Eu acho que não disse nada ontem mais que... E tenho que me ir embora porque já tenho daqui por 5 minutos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero agradecer a todas as pessoas que manifestaram a sua proximidade comigo nesta hora complicada por causa do funeral da minha irmã. Realmente são coisas um bocadinho complicadas, como vós deveis imaginarem, atendendo a que foi uma coisa repentina. Foi precisamente em setembro que tudo se descobriu na cabeça e, de facto, foi precisamente esta semana que foi, de facto, o funeral. Há aqueles que manifestaram a sua proximidade e há outros que não manifestaram, mas eu sei que, só porque não foi oportuno. Muito obrigado, tanto quanto se pode agradecer nestas coisas que não são de agradecer. Obrigado. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.